47 o número de mortes por conta dos efeitos da passagem desse ciclone extratropical que causou esse temporal aqui no Rio Grande do Sul, principalmente na região do Vale do Taquari. A última morte foi confirmada na cidade de Colinas, que fica na região do Vale do Taquari. Até então, a gente tinha o número de 46 desaparecidos, mas esse número desceu para 8 desaparecidos. O vice-governador Gabriel Souza, agora há pouco, fez uma coletiva de imprensa esclarecendo esses números, ao lado da chefia da Polícia Civil e também outros órgãos que estão auxiliando nesse trabalho para a localização das pessoas desaparecidas. Esse número agora foi para 8 desaparecidos, 4 em Mussum, 2 em Lajeado, 1 em Roca Salles e 1 em Arroio do Meio. O vice-governador Gabriel Souza explicou que uma força-tarefa entre esses órgãos conseguiu localizar 83 pessoas salvas em segurança. São pessoas que estavam em outras cidades e não haviam ainda contatado familiares, não tinham conseguido estabelecer esse contato, mas que acabaram sendo localizadas vivas e em segurança. O número de mortes, então, segue em 47 e 8 pessoas desaparecidas. Até então, são 97 municípios que relataram terem sido afetados pela passagem desse ciclone por esse temporal. 25 mil pessoas ainda seguem fora de casa, entre desalojadas e desabrigadas. 925 pessoas ficaram feridas por conta deste ciclone extratropical ali na região do Vale do Taquari. Mas o Rio Grande do Sul ainda segue em alerta para mais chuva nessa semana. Hoje de manhã cedo, inclusive, já começou uma chuva um pouquinho mais forte aqui em Porto Alegre. Mas as regiões sul, oeste e partes do noroeste aqui do Rio Grande do Sul ainda estão em atenção. Os acumulados de chuva podem superar os 250 milímetros. Isso é mais do que a média para o mês inteiro de setembro. Essa instabilidade que já provocou temporais no vizinho Uruguai e também no sul do território gaúcho. E a Defesa Civil Estadual reforça que, nesse momento, qualquer chuva no estado pode causar transtornos à população. Felipe, eu separei aqui um áudio da meteorologista Kátia Valente, que é da sala de situação aqui do estado, que faz esse monitoramento climático frequente, que aí sim consegue fazer essa emissão de alertas. Ela fala que a instabilidade já está atuando aqui no estado. Vamos ouvi-la aqui no Manhã Bandeirantes. Nós vamos ter chuvas muito volumosas no estado, principalmente agora nas áreas da metade sul e do oeste do Rio Grande do Sul. As chuvas já começaram e elas devem ganhar intensidade ao longo das próximas horas. Desta vez, as regiões mais afetadas serão as áreas da metade sul, parte do oeste e também áreas do noroeste gaúcho. Todas estas regiões, os volumes de chuva serão bastante elevados, podem variar em média ao longo de todo o evento, porque essas instabilidades, elas começando hoje, elas devem atuar no estado pelo menos até a próxima quinta-feira. Cidades aqui do Rio Grande do Sul, principalmente nessa metade sul, como Rio Grande, Jaguarão e Pelotas, já contabilizam estragos. Há dezenas de pessoas já fora de casa. Só em Rio Grande choveu nessas últimas 24 horas um total de 63 milímetros. Jaguarão 61 milímetros, então foi muita chuva. Há dezenas já de pessoas fora de casa, aulas canceladas nesses municípios entre hoje e amanhã. E aqui na capital gaúcha, nessa última noite, um vendaval de 80 km por hora derrubou placas, deixou bairros sem luz, provocou inclusive ondas no Lago Guaíba e também o cancelamento de voos aqui no aeroporto Salgado Filho. 10 voos não conseguiram pousar na capital com o forte vento e tiveram que arremeter e depois retornar para outros aeroportos como Florianópolis e Curitiba ou voltar para onde eles haviam partido. É o caso de muitos voos que saíram de Campinas, o aeroporto de Viracopos, ou de São Paulo, tanto nos aeroportos de Congonhas quanto no de Guarulhos, e também alguns voos partindo do Rio de Janeiro, do Santos Dumont. Bom, no Vale do Taquari, voltando ali em relação, a gente tem alguns relatos de pessoas que ainda seguem nessa limpeza das cidades mais afetadas. Roca Salles e Mussum tiveram ruas completamente varridas do mapa, mas a enchente levou também, Felipe, memórias, registros e documentos que as pessoas não vão conseguir fazer a recuperação, não vão conseguir recuperar. E a gente tem aqui o relato do aposentado Carlos Luiz da Roça. Vamos ouvir. Álbuns de família, mas tudo não sobrou, nada que pudesse assim relembrar nossa história, né? Nos
fundos do Hospital Roque Gonzalez, que fica em Roca Salles, existe um pátio onde eram realizados atendimentos psicossociais. É um hospital que foi atingido, foi invadido pela enchente, pela inundação, e acabou ficando completamente inviável, inutilizado. Roca Salles é a cidade onde foi montado um hospital de campanha para que as pessoas não fiquem desamparadas. Por lá, a lama e a destruição da enchente tomaram o local nesse hospital Roque Gonzalez, como relata a cozinheira Gleciane Marini da Silva. A gente não tinha como sair, a gente subiu aqui para cima e ficamos aqui, na janela da frente, nas janelas laterais, na janela do fundo era água. Água, era isso que a gente conseguia avistar, água. Ontem aqui no Manhã Bandeirantes a gente falou também sobre os estragos no setor do agro. E a gente tem um relato aqui do Wilson Imhoff, que é produtor de leite no Vale do Taquari. Ele cita que perdeu boa parte das 20 vacas leiteiras da propriedade dele, que também foi destruída pela enxurrada, e ele dá esse relato da destruição. Eu já decidi, eu estou abandonando tudo. Tudo que eu construí vai embora. Eu só fiquei com a roupa do corpo, pedi o carro, todos os móveis. Um levantamento preliminar do governo do estado aponta que cerca de 1.200 casas foram danificadas ou destruídas, e aí a gente tem esse relato mais específico do que foi destruído na área rural. 621 galpões, 128 açudes, 116 silos, 53 aviários, 12 armazéns, entre outras estufas de fumo, estufas para horticultura e também algumas outras estruturas nessa área rural. E esse prejuízo aí, contabilizando áreas urbanas e áreas rurais, de bilhões de reais, segundo a estimativa aí que deve ser fechada nos próximos dias. Agora que a água baixou, as cidades estão sendo então limpas, está tendo toda essa força-tarefa de voluntários, servidores de cada uma dessas cidades, mas surge agora uma preocupação nova, a de doenças presentes nas águas da enchente. A gente tem a fala da secretária de Saúde de Roca Salles, Raquel Ostrais, que fala para a possibilidade, inclusive, de leptospirose. Vamos ouvi-la. Tem muita lama, a gente já disse agora que a cidade está bem mais limpa, mas a leptospirose já estamos com casos suspeitos que já estão em investigação, mas todos já em tratamento. As prefeituras que decretaram situação de calamidade já passaram a receber aquela parcela do apoio federal às famílias gaúchas desabrigadas. É um recurso que equivale a R$ 400 por pessoa, que vai ser utilizado nessa reconstrução, montagem de abrigos, compra de alimentos, itens de limpeza, higiene pessoal e outras medidas de socorro à população. E é aquela reconstrução que a gente estava falando ontem. Reconstrução física, né, das casas, a reconstrução assim, da saúde mental das pessoas e também a reconstrução dignidade, de certa maneira. Essa que vai ser uma questão mais a longo prazo, né, Felipe? Juan, eu lembro que na semana passada, né, você estava falando sobre bloqueios de estradas. Como estão as estradas ali dessa região que foi afetada e o abastecimento de supermercados, enfim, como que as pessoas estão tendo acesso a produtos, né? Eu acho que depois desse tempo muitas pessoas precisam ainda fazer compras, enfim. Lajeado é uma cidade que não foi tão afetada e ali tem um abastecimento regular ou não? Lajeado é uma cidade um pouquinho mais estruturada, vamos dizer assim, né? Lajeado, no Vale do Taquari, é como se fosse a Porto Alegre para a região metropolitana de Porto Alegre. Vamos dizer assim de uma maneira bem mais simplificada para que o nosso ouvinte compreenda, vamos citar que Lajeado é a capital do Vale do Taquari. Então é a cidade com mais habitantes, é a cidade com mais recursos, é a cidade que inclusive serviu ali está servindo, na verdade, de QG para as forças de segurança conseguirem organizar logisticamente as suas ações, mesmo com o gabinete do vice-governador situado em Encantado, mas é que Lajeado é muito maior, então tem essa facilidade maior de ter acesso a produtos e outras coisas. Mussum e Roca Salles foram completamente destruídas. Então, por lá, ainda se tem a necessidade de que as pessoas vivam em base das doações que chegam lá ao município. Inclusive, o abastecimento de água está sendo retomado aos poucos por lá, mas a recomendação das duas prefeituras é de que não haja o consumo de água vinda tanto dos poços artesianos quanto da rede de água, porque existe esse risco de contaminação da água por conta desta lama mesmo. Então, pelo menos por lá, a recomendação é do consumo de água que chega por garrafas, então por doações.
Esses municípios, então, estão dependendo ainda de doações. Outros vizinhos, como Encantado, como também Lajeado, Estrela, Arroio do Meio, pelo menos ali já há uma facilidade maior de que esses supermercados tenham esse abastecimento. E você estava perguntando essa questão de rodovias bloqueadas, ainda o único trecho, pelo menos de rodovia federal bloqueado, é o de uma rodovia, BR-116, isso lá na região da Serra, onde passa uma ponte pelo Rio das Antas, um dos que teve essas fortes correntezas, lá na cidade de São Marcos, porque a força das águas acabou danificando uma parte de uma ponte e isso ainda deve ser reparado. Nas rodovias estaduais, ainda há alguns bloqueios bem pontuais nessas que passam por dentro desses municípios dessa região do Vale do Taquari, mas a expectativa é de que ainda nessa semana haja a liberação. Aqui eu cito Cruzeiro do Sul, que é uma cidade ali no Vale do Taquari que está com alguns bloqueios. Também tem Nova Roma, que é aquela ponte metálica, histórica, de 90 anos atrás, que caiu, então segue o bloqueio por ali. Tirando esses bloqueios, são outras coisas mais pontuais que durante essa semana ou a próxima já deve ser solucionado. E abastecimento de energia, Felipe, é importante a gente falar. Nessas cidades, inclusive, houve uma surpresa em relação à concessionária RGE, que é responsável pelo abastecimento tanto em Mussum quanto em Roca Salles, porque houve um trabalho muito ágil dessa companhia para conseguir restabelecer pelo menos 90% da energia elétrica nesse município. Então, pelo menos a iluminação a gente já tem essa solução. Questão de internet e telefonia também já está, pelo menos o essencial, solucionado. Essas pessoas já estão começando a ter acesso novamente à telefonia, à internet. De uma maneira muito precária, mas é melhor do que nada, vamos ser bem sinceros assim. Questão de energia, o último balanço que a gente teve acesso aqui, de todo o Rio Grande do Sul, pelo menos 81 mil clientes sem luz, mas aí já se conta com essas chuvas de ontem e de hoje, isso é mais ali para a região sul. Naquela região do Vale do Taquari, a tendência já é de normalização, pelo menos, Felipe. Muito bem. Juan Romero, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez. Um bom dia de trabalho e até amanhã. Até amanhã, Felipe. Bom manhã.